Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e mais especificamente dentro deste capítulo nós vamos refletir sobre o item 5 e 6, que é o óculo da viúva. E para a gente iniciar essa reflexão sobre o óculo da viúva, primeiramente, para nós que estamos aqui dentro de uma casa espírita, é muito óbvio até a importância da caridade. A gente sabe que isso não é só um conceito, mas é, na verdade, o único meio para a nossa salvação. Então, seria até, vamos dizer, chover no molhado, a gente pontuar apenas a questão de que se trata o óculo em si, Mas o que importa mais talvez seja como nós praticamos essa caridade, como nós doamos este óculo, vamos entender o que é esse óculo e qual é a extensão, qual é a amplitude que isso tem dentro de nós, dentro do nosso espírito, dentro da nossa consciência. Qual a extensão, a que grau chega a necessidade da caridade e de doarmos esse óculo. Bom, para a gente refletir sobre essas questões, vamos agora ler aqui os itens e ir ponto a ponto meditando a respeito do que está sendo dito. E aí, quem sabe no final a gente consiga responder para nós mesmos essas questões, responder internamente como nós estamos praticando a caridade, qual é a real extensão que a caridade alcança dentro do nosso espírito. Bom, o item 5 começa com trechos extraídos do Evangelho. Estando Jesus sentado diante do cofre das ofertas, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas colocou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram do que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Esse trecho é extraído de Marcos e de Lucas. E aqui, para a gente esmiuçar um pouquinho mais esse trecho, eu acho interessante a gente refletir, entender um pouquinho sobre o que era aquela cultura, a cultura judaica em que Jesus estava inserido e onde se passa esses acontecimentos, E aqui, fazendo uma pesquisa, a gente descobriu coisas muito interessantes, Descobriu que a essa época, existia dentro da cultura judaica homens e mulheres que se voluntariavam para atender aqueles serviços, vamos dizer, serviços aos mortos. Então isso era para eles uma atitude muito nobre, porque uma vez entendido que prestar serviço aos mortos não tem nenhuma forma de gratidão, sendo que os mortos não poderão em algum momento te retribuir, segundo a cultura deles. Então aqueles que se dedicavam a ajudar os mortos, essa comunidade chamada de Shevra Kadisha, eram pessoas muito bem vistas, E parte disso era ajudar também a essas viúvas, pois que uma vez se tornando viúvas, e nesse item ele traz 2 vezes essa palavra
enfatizar ponto de serem viúvas, né, de ser viúva do óbolo, é que essas pessoas, elas não tinham mais uma capacidade de se manter. Então, essa comunidade que eu expliquei antes, se responsabilizava por ajudar, né? Eles cuidavam, eles ajudavam, né? Mantinham essas viúvas para que elas não passassem necessidades, né? E é muito interessante entender que, a partir deste momento, elas não eram mais vistas como uma parte da sociedade com compromisso de doar, de ajudar. Uma vez que elas estavam agora sob a tutela dessa comunidade, elas recebiam a caridade. Elas passavam agora a serem atendidas e não mais a ser um membro ativo que vai doar. Então, aqui a gente entende que, além do que foi dito, né, que ela estava doando pouco que tinha, ela estava indo muito além do que era esperado, porque ela não tinha mais nenhum compromisso social de fazer doação, de ir ao templo para fazer a sua oferta, né? Então a gente entende que para ela isso tem uma extensão maior. Ela deu do pouco e ela foi muito além do que precisava. E aqui, né, a gente passa a ter uma nova visão, um conceito um pouquinho mais amplo. E continuando no item 6, muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam, por falta de recursos suficientes. E, se desejam possuir riquezas, dizem, é para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Será, porém, sincera, completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, prefira poder começar por fazê-lo a si próprio, proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais? Então, o que ele está dizendo aqui é que, de fato, existem pessoas que, quando dizem que gostariam de ter mais para doar, elas estão sendo sinceras, né? E, sendo sincero, tudo bem, mas cabe a nós, ao lermos isso aqui, sempre olhando para dentro de nós, cada um lendo e olhando para si, questionar o nosso interesse pessoal. Quer dizer, ok, eu queria ter mais para doar, seria muito bom, mas por que eu queria ter mais? Será que é só para doar mesmo? E eu acho interessante que, assim, nesse ponto, que vai até permear a questão do egoísmo ali, provavelmente, que a gente vê muito isso nos dias atuais, quem pode, e mesmo que possa pouco, doa, essa pessoa, ela não deixa de doar de si porque não tem mais, mas ela faz o possível com o que ela tem naquele momento, né? Recentemente, eu conversava sobre a questão das tragédias no Rio Grande do Sul, e a gente vê, né, nas redes sociais, na mídia, muita gente que de fora critica. Ah, mas fulano foi ajudar e estava se promovendo, ou fulano foi ajudar, ficou se mostrando, fulano foi ajudar e estava mostrando uma marca. Fulano foi ajudar. O ponto é que muitas vezes aqueles que criticam não fizeram o mínimo para ajudar, né? Então, quando a gente faz essa reflexão aqui do interesse pessoal, a gente tem que se questionar, é uma questão que vai além. Quando a gente pensa, poxa, eu queria ter mais, ok, mas faça agora o que a gente pode fazer, doe o que você pode. E aí mais para frente a gente vai
vai entender melhor o que é isso que pode. A verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Aqui eu acho que ele até leva o patamar um pouquinho. Se a gente chegar aqui, nossa, a gente talvez nem precise estar encarnando mais aqui, mas é bom pontuar. O sublime da caridade, nesse caso, estaria em procurar o homem, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que lhe faltam para realizar seus generosos propósitos. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Quando ele diz isso aqui, retomando o item, esse que nós temos aqui por último, de você querer ter mais, ele está dando as instruções para isso. Que aos olhos do Senhor, o ponto não é você esperar alguma coisa cair do céu, para agora eu posso ajudar alguém. Mas é você, através do seu esforço próprio, chegar lá. E quando ele fala de seus talentos, de suas forças, da sua inteligência, a gente fica pensando, poxa, muitas vezes eu acho, na verdade todas as vezes, Deus nos dá as ferramentas que a gente precisa já dentro de nós. A gente entende, a gente já ouviu aquela frase, que nós não temos um fardo maior do que possamos carregar. E pensando nisso, então, sempre Deus vai colocar no nosso caminho pessoas, situações que com o que nós temos nós podemos ser útil. Ele não vai colocar para nós, que não temos uma determinada capacidade, resolver o problema da fome no mundo. Mas talvez a gente já possa ajudar um conhecido da nossa rua que passa necessidade. Então, com as nossas ferramentas, com os nossos talentos, nós já podemos fazer alguma coisa. Esse é o sacrifício mais agradável. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis e mais rápidos de enriquecer, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. Esse trecho aqui também me fez lembrar que no nosso mundo atual, quando a gente ouve isso aqui, uma chance aleatória favorável, muitas vezes a gente procura os atalhos, os meios mais cômodos para tentar alcançar algum patamar, para tentar chegar em algum lugar espiritual ou material, até mesmo, porque não mental, psicológico. Mas a gente não pode deixar de colocar nessa análise que os nossos esforços pequenos, mas que nós empregamos todos os dias, são muito mais relevantes do que o impulso que nós temos de uma vez ou outra fazer alguma coisa. Se a gente traz isso, vamos dizer aí, para ficar mais palpável, para o ponto de vista financeiro, por exemplo, fica muito evidente que você ter uma rotina, uma disciplina de investir, de poupar, de pensar no futuro, é muito mais útil do que você, quer saber de uma coisa? Vou apostar aqui que vai ser 2-0 para o time A contra o time B. Então assim, para que a gente está dando mais relevância? Para uma coisa pontual, para um meio fácil ou para algo mais palpável? Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem em pesquisas dessa natureza? Certamente
não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos Espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. São, assim, punidos pelas decepções, que nesse item de Livro dos Médiuns, o item 294 e 295, ele encerra dizendo que se você esperar este meio fácil, ainda por cima dos espíritos que se comunicam com a gente, aí que a gente está perdido mesmo. Porque se algum espírito se dignar a dar esse tipo de resposta ou de sugestão, ele não está em nada melhor do que nós. E aí são um errado, um enganado querendo ajudar outro que está enganado, e os dois não progridem para lugar nenhum. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se encontram de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Aqui ele faz um comentário bem pontual sobre a questão do óbolo, E, bom, caso o óbolo não esteja claro para alguém, essa palavra remete a um donativo, uma doação que você faça, uma moeda de pouco valor, algo por isso dito assim, o óbolo do pobre, que é aquele pouco que você pode dar, que mesmo não tem muito valor externo. Mas aqui, nesse trecho, quando ele fala devem consolar-se da impossibilidade de fazer todo o bem que desejariam. Isso me fez pensar no seguinte: quando a gente pensa todo o bem que desejaria, muitas vezes a gente pode cair naquela armadilha de vislumbrar uma coisa maior do que está ao nosso alcance, de olhar para um Mahatma Gandhi, um Chico Xavier e falar: poxa, mas eu queria ser assim, eu queria fazer isso. E muitas vezes, certamente no nosso caso, nós não somos cobrados, não somos exigidos para fazer uma missão muito maior do que a nossa capacidade, mas sim para fazer aquilo que nós devemos, E tem até isso me fez lembrar de um trecho do livro Os Missionários da Luz, que é dito para nós ali, o caso de um espírito, de uma mulher que vai reencarnar com uma missão, a missão de ajudar 4 espíritos que serão seus filhos. Eu vou até procurar esse trecho aqui para ler um trechinho bem curto dele. André Luiz está ali acompanhando um diálogo entre o benfeitor Manassés e esta companheira, em que ela está explicando que numa encarnação passada ela teve 4 filhos, 3 rapazes e uma moça, e acreditando que estava fazendo um bem, que estava ajudando, mas na prática com alguns comportamentos indevidos, como ele diz aqui, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. Vamos tentar traduzir assim a grosso modo, mimando demais. Esses 4 espíritos não suportaram, não estavam prontos à vida que eles precisariam enfrentar, e muito cedo eles desencarnaram. E aqui é dito para nós que para que ela conseguisse reunir esses espíritos,
para que ela conseguisse elaborar uma estratégia para que ela reencarne no estrado. Foram mais de 30 anos aguardando, né? E ela diz assim, ela não, né? Manassés esclarece: a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e, para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que, por si mesmo, será também portadora de preeminentes necessidades de retificação. Por que isso aqui é interessante para a nossa análise? Qual vai ser o compromisso desse espírito, dessa mãe? O compromisso dela não vai ser com uma cidade, com um país, não vai ser com a política ou com a economia. O compromisso dela, o óbolo que ela deve doar, que ela deve cumprir, é o de ser dedicada no seu lar. É o de agora, nessa nova oportunidade, cuidar, educar e redimir, fazer o possível para redimir esses espíritos. Então, por isso é dito aqui que aquele que não possa fazer grandes atividades, mas que, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus. E agora a gente vai caminhando aqui, entender por que esse compromisso que ela fez é o óbolo, e começar a responder aquelas questões que nós fizemos no início. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder socorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar as lágrimas? Deve-se ficar inativo quando não se tenha dinheiro? Aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos encontrará 1000 ocasiões de realizar seu desejo. Procure-as e as encontrará. Se não for de um modo, será de outro, porque não há ninguém que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento, fazer um esforço útil. Aqui a gente vai lembrar de outras 2 frases, né? Buscar e achareis, né? Procure-as e as encontrará. E a gente vai entender que vai muito além do dinheiro a questão. Eu achei essa frase muito interessante. Será que só com dinheiro que se podem secar lágrimas? Né? Na falta de dinheiro, não dispõe todos do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Aqui encerra esse item 6 e a gente caminha já para o final dessas reflexões. Agora, conseguindo colocar nome, conseguindo pontuar qual que é a extensão e a amplitude que a caridade tem que ter dentro de nós. Vai muito além do dinheiro. Ok, se a gente pode doar o dinheiro, se a gente tem possibilidade de doar bens materiais, que seja feito. Mas, ainda que a gente faça isso, existem opções, existem possibilidades de doação que são mais intensas do que o dinheiro. Porque quando a gente doa o nosso tempo em favor de alguém, quando a gente doa os nossos sentimentos, palavras de amor e de consolo em favor de alguém, tudo isso faz parte do nosso óbolo, né? E muitas vezes, principalmente com a rotina que temos hoje em dia, a gente dispor do nosso tempo a favor
de alguém pode ser um algo muito mais pesado, muito mais relevante do que o dinheiro apenas, né? Bom, existem exemplos aí de pessoas que mesmo com muito dinheiro se perdem, não conseguem seguir um caminho de retidão. Então, por isso, aqui cabe essa nossa sincera, esse sincero desejo de que possamos, além do dinheiro, compreender que o óbolo vai muito além, né? Eu gostaria de convidá-los agora a fecharem os olhos e vamos fazer uma prece. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nos encontramos mais fracos e até mesmo se sentindo impotentes, sejamos mesmo nestes momentos capazes de sentir esperança, capazes de nos apoiar na fé, e que nós sejamos capazes de doar o que tivermos em favor dos nossos irmãos. Se não for dinheiro, que possamos doar uma palavra gentil, que possamos doar um pouco do nosso tempo, que possamos doar um ombro amigo, que possamos, da forma como servir a Deus, sermos úteis. Obrigado, Mestre, obrigado aos amigos espirituais aqui presentes, porque também nós recebemos o óbolo. Também nós estamos sendo orientados, estamos recebendo energias, estamos sendo tratados. Obrigado, nossos amigos, e acima de tudo, obrigado ao nosso Pai Celestial por esta oportunidade, por esta vida, pelas pessoas que Ele colocou na nossa rede, nossos relacionamentos. Obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor nos confiou, e que sejamos capazes de entregar o seu amor para que a nossa vida seja melhor e para que nós tornemos a vida dos próximos melhores. Que assim seja.